Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você está assistindo o programa Espaço Aberto e hoje nós iremos falar sobre a Igreja e o Estado. E está aqui conosco o pastor, homem de Deus, um grande conhecedor da Bíblia, pastor da Igreja Batista Betel Noivas do Cordeiro, pastor Elias Silva. Muito obrigado, pastor, por estar aqui conosco, colaborando com o Evangelho. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Igualmente, que Deus abençoe. E eu gostaria que o pastor Elias já começasse nos ensinando, com tantas dúvidas que paira, pastor Elias, sobre as cabeças dos evangélicos, quanto até que ponto que o cristão ele pode ou deve ou não se envolver com a política. E eu queria saber do senhor até que ponto o servo de Deus, o membro da igreja, ele pode ou não participar e se envolver com a política. Eu entendo que o cristão ele não deve se envolver, deve participar. A história nos prova, e biblicamente falando também, nós vemos vários testemunhos, que toda vez que a igreja se envolveu, ela se prejudicou. E quando eu digo igreja, eu digo a liderança, porque a igreja é soberana. A liderança, ela leva aos liderados a se envolver. Deveriam participar por uma questão de democracia, por uma questão realmente de lei, e por uma questão realmente de cidadania. Mas a igreja, ela troca, inverte muitos papéis, levada a alguns líderes que têm seus próprios interesses. Então, pastor Elias, eu queria, baseado nessa explicação sua, te perguntar. Então, não é correto ou não é edificante para a igreja que o seu pastor, que o seu líder, vai para uma praça pública pedir o impeachment da presidente da República, por exemplo? Biblicamente falando, é, no mínimo, um sinal de rebeldia. Participar como cidadão, ele pode participar, ele pode não concordar, mas quando ele é levado a esse ponto, ou leva outros a esse ponto, é um sinal de que aquilo que mais o indigna, é aquilo que mais o alicia. E o que nós temos visto hoje, pastor Elias, eu queria até que o senhor esclarecesse isso para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso irmão que está nos ouvindo. Hoje é muito comum a gente ver num programa de televisão o pastor, um líder, ele convocando o povo de Deus para ir se manifestar contra alguma atitude que o governo tomou que feriu, entre aspas, o cidadão. Exemplo, a presidente Dilma cortou o PIS. E aí esse pastor vai para uma rádio, vai para um programa de televisão e convoca todo o povo de Deus para ir para a rua, com faixas e com carro de som, com várias coisas, para protestar contra isso, para reivindicar sobre isso. Então, baseado naquilo que o senhor está dizendo, a Bíblia não apoia isso. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, em Filipenses 4:8, que tudo que é amável, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se algum louvor nisso, pensai. O que falta muito hoje ao povo cristão, aí eu digo ao povo participante, à igreja, é a igreja ser racional em alguns pontos e começar a pensar. Na sua maioria, os grandes líderes, principalmente do Brasil, existe um interesse próprio nesses protestos, ou existe uma insatisfação própria, não no coletivo, nesse protesto. Então, indiferente de qual governo que esteja lá em cima, qual governo que esteja no poder, o papel da igreja, além de orar, é ter ação, mas uma ação contundente. Porque nós sabemos que o governo que está aí, ele tem a participação da igreja. Existe uma grande igreja no Brasil, que há 4, 5 anos atrás, o governo que estava aí era o demônio. E hoje é Deus. Porque houve um acordo político, e essa igreja hoje é um partido político, um dos maiores do Brasil, e ela hoje patrocina e financia isso. Então a igreja tem sido omissa. A igreja, a liderança que leva a igreja a isso. Quando eu digo igreja, estou dizendo a liderança. Porque a igreja é soberana. Sim. A igreja sendo soberana, então, eu fico muito preocupado, pastor Elias, porque o cristão em si, ele deixa muito a desejar em termos de conhecimento bíblico. Infelizmente, hoje, não é todo cristão que se professa evangélico que tem o cuidado de buscar o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina,
de buscar o que o pastor dele está orientando, o que a igreja está orientando. E aí, quando a liderança toma a atitude errônea de ir para a rua, de conclamar esse povo em si fica perdido. Por que ele fica perdido? Por causa da Bíblia. A Bíblia diz uma coisa e nós praticamos outra. Então, o que vai fazer, pastor Elias? Como que nós vamos poder estar ajudando esse cristão que está nos ouvindo, nos assistindo, para ele não ir contra o líder dele, não é essa a intenção do programa, o pastor dele, mas também para ele não ser contra Deus, não ir contra a Bíblia. Qual que é a posição do pastor? Qual que é a palavra que nós temos para esse amado amigo? A palavra que eu tenho é que Jesus disse aos fariseus em Mateus 22, 15, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pastor, a igreja, foi chamado para fazer discípulo. Os pastores hoje, na sua grande maioria do Brasil, sabem muito bem fazer vereador, governo, prefeito, até presidente eles sabem fazer muito bem. Mas discípulos mesmo, eles não aprenderam, tem que voltar para a escola, que é onde eles não deveriam ter saído. E uma coisa que é muito interessante, eu como pastor, eu sou muitas das vezes indagado e muitas das vezes confrontado na minha cidade, que por que eu não me candidato, por que eu não entro no contexto político para ajudar alguém? Bem, eu entendo que eu como pastor tenho feito pouco, mas tenho feito alguma coisa, e a minha função é essa, como pastor. Deus me chamou para isso. Política é uma vocação. Eu não sou vocacionado à política, eu sou vocacionado a pastor. Então eu sou um pastor e ainda tenho que aprender muito como pastor. E tem o chamado de Deus para isso. E Sim. O que a gente pode notar é que, alguns anos atrás, eu, pelo menos, quando eu estudei, quando eu fui para um seminário no Instituto Bíblico Mineiro, quando eu fui estudar, nós aprendíamos que ser pastor é um chamado de Deus. Você tem que ser chamado por Deus. Depois você vai se capacitar, vai estudar e tal, mas a priori, é o chamado de Deus na vida da gente. E o telespectador, muitas vezes, ele questiona como que uma pessoa que tem o chamado de Deus em 2014, 2015, 2016, ele não tem mais. Ele abandona o Evangelho para dedicar exclusivamente à política. É nesse termo que eu queria que o senhor explicasse para o nosso amigo, para a nossa amiga, que se é possível a gente abandonar o ministério, Deus só me chamou até ali, agora Deus vai me usar na política, é possível isso, pastor Nilson? Se abandonasse, seria mais honesto e mais justo. Mas o que nós vemos hoje é que não abandona. Eles querem comer dos dois lados. Não existe, no que eu entendo, um pastor político. Existe o político ou o pastor. Então hoje, se eu me candidatasse, se eu entrasse na política, eu teria caráter bastante, homem bastante para renunciar diante da igreja. É por isso que eu não entro. Como eu vou renunciar a algo que Deus me chamou, para algo que às vezes eu fui vocacionado. Mas hoje, na verdade, também no nosso contexto brasileiro, muitos não precisam nem ser chamados. Não precisa nem Deus chamar, mas são chamados por outros, né? Nós vemos muito isso aí hoje, né? Com certeza. Então esse contexto é bem relativo, hoje no Brasil, na cidade que nós estamos, no país que nós estamos. É muito verdade. Relativo. E você, meu amigo, você, minha amiga, que está ligado conosco, você viu que o tema é pesado, você viu que o tema é polêmico, mas eu creio que não existe polêmica, pastor Elias, quando existe base bíblica. Está escrito na Bíblia? Está. Não está, estamos inventando. E eu costumo dizer, por onde eu prego, que a gente não consegue seguir nem o que está escrito na Bíblia, e a gente consegue inventar. Nós conseguimos inventar, colocar algo em cima da Bíblia, além daquilo, para justificar uma atitude errada nossa. Já deu para perceber que hoje você vai aprender muito aqui conosco. Fique aí ligado, não saia daí, 2 minutos, vamos tomar uma aguinha e vamos voltar para o segundo bloco.